Esse cara aqui fez 2 gols, 15 jogos em 2 anos e custou mais de 80 milhões de reais. Esse outro, além de uma lesão séria no joelho, não jogou nenhum jogo inteiro para custar outros 80 milhões de reais. Calma, claro que não foi só isso. Esses números são um recorte bem específico que reflete pouco do que eles representam, mas eles têm outra coisa em comum, além de ser a dupla de ataque do Flamengo. Afinal, por que o Pedro e o Gabigol deram tão errado na Europa? Meu nome é Pedro e o Peleja vai te explicar isso agora, ponto a ponto. Para pensar em quem era o Gabigol em 2016. Ele tinha 20 anos, era campeão olímpico, artilheiro de 2 Copas do Brasil, bicampeão paulista e, segundo o Zito, o cara que levou ele para o Santos, ele tinha a perna esquerda do Ganso, a direita do Neymar e a velocidade do Lucas. Tava jogando muito no São Paulo naquela época. Quando ele chegou na Inter de Milão por quase 30 milhões de euros, ele era o cara. Tanto que o chefão da Pirelli, a patrocinadora, que ajudou a bancar a contratação dele, deixou claro qual era a expectativa logo na apresentação. Quando ele falou, o último brasileiro que eu apresentei na Inter foi o Ronaldo Fenômeno. Já o Pedro estava numa situação diferente. Em 2016, ele mal jogou pelo Fluminense e já tinha 19 anos, que para os padrões do futebol brasileiro hoje nem é tão novo assim. O próprio Gabriel virou titular no Santos quando não tinha nem completado 17. Ele só foi aparecer como um cara que poderia fazer a diferença em 2018, quando mostrou que sabia fazer muito gol e chegou a fazer parte da primeira convocação do Tite depois da Copa do Mundo na Rússia, mas sofreu uma lesão que cortou ele da lista, além de zoar um pouco o resto da temporada dele. Mas mesmo com algumas dúvidas sobre a condição física, todo mundo tava e tá afim de um centroavante grandão, camisa 9, e quem levou também foi um clube italiano. A Fiorentina, que tinha outra dimensão comparada à Inter, também tinha outros planos para a nova contratação. Enquanto o Pedro era uma aposta de um time médio, o Gabigol era a cara de uma nova fase de um gigante. Mas não foi bem assim que a coisa rolou, e muito por causa dessa relação expectativa versus realidade. A expectativa era de um jogador pronto para ser o companheiro do melhor jogador do time naquele momento, o argentino Mauro Icardi. Mas na realidade, era um cara de 20 anos que estava no centro de uma briga política. Isso porque a Inter tinha acabado de ser vendida para um grupo de investimento chinês e ficou praticamente dividida em 2 núcleos. Um dos novos donos que aprovaram a compra do Gabigol e os executivos italianos, que ainda tomavam as decisões no clube, talvez nem conhecesse tão bem ele. Além dessa rixa que não tinha nada a ver com o que rolava dentro do campo, uma figura importante existia na trajetória dele por lá. Frank de Boer, o técnico holandês que logo depois do Gabigol ser considerado o craque da Libertadores 2019, deu uma entrevista dizendo que na Inter ele era conhecido como Gabi não gol e que ele chegou lá com 2 assessores de mídias sociais e um guarda-costas, mas na verdade não sabia fazer nada. A relação com o técnico seguinte, depois que o De Boer foi demitido, também não foi nada boa, e toda vez que tinha manchete do Gabigol na Europa, era por causa de alguma polêmica, pelo fato dele nunca ser colocado para jogar, o que com o tempo deixou ele com uma imagem de cara mimado, que não se esforçava tanto no futebol europeu. Tanto que levou o prêmio de pior jogador estrangeiro na Itália em 2017. Não era o pior, né? Mas a mídia acabou avaliando assim. No total, foi 1 gol em 10 jogos pela Inter, além de uma passagem pior ainda por empréstimo pelo Benfica, 1 gol em 5 jogos. Já o Pedro nem teve tempo de ser amado ou odiado assim. Quando ele chegou na Fiorentina em setembro de 2019, muita gente achou a contratação estranha, até porque o clube tinha acabado de comprar, por 10 milhões de euros a menos, o atacante Dusan Vlahovic, que além de ter características parecidas com a do Pedro, era o favorito do treinador. O que se mostrou até que uma decisão correta, porque apesar da fase do brasileiro agora em 2022, pouco tempo depois da contratação, o Sérvia se tornou a maior venda da história da Fiorentina. Mas ainda assim, na época, a negociação toda ficou ainda mais estranha quando menos de 4 meses depois, e sem nem jogar um jogo inteiro na Itália, o Pedro voltou para o Brasil emprestado para jogar no Flamengo, que era o clube mais interessado na contratação dele antes dele fechar para ir para a Europa. Numa das reuniões, numa das últimas, o Pedro, na reunião, chorou que queria ir para o Flamengo. O Fluminense nega essa ida, vende para o Fiorentina, que fez a ponte. Isso. Ele jogou um jogo no Fiorentina e rápido veio para o Flamengo. Seja por causa desse timing, brigas políticas ou até grana, a verdade é que nenhum deles estava pronto para jogar lá. Mas depois de ótimas temporadas seguidas no Flamengo e frequentando até a seleção brasileira, os dois ainda têm idade para uma oportunidade de tentar de novo. O que você acha? Gostaria de ver algum dos dois brilhando num clube europeu? Tem alguma sugestão? Esse aqui é o Ponto a Ponto, no programa do Peleja, que vai te mostrar os pontos do que está rolando no futebol mundial. Então se inscreva no Peleja e até a próxima.